Olá, sou eu de novo, né? Mais um vídeo hoje. É porque eu me toquei de uma coisa agora e achei que era importante estar fazendo esse vídeo. Espero que você dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, o máximo possível para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas, porque é uma mensagem muito importante, tá? É a respeito do fora Bolsonaro. Tá? Não só fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, fora tudo isso que está aí, fora essa necropolítica como um todo. É uma coisa, eu me toquei agora, né, uma hora atrás, 2 horas atrás, eu não me lembro quando foi, eu gravei um vídeo, né, falando a respeito desta economia para a morte, economia da morte e economia para a vida, né, que nós temos abundância e que não há necessidade de escassez. Se você quiser ver sobre isso, assista o vídeo anterior, tá? E eu falo um pouco sobre isso. Num outro vídeo eu posso estar me alongando um pouco mais, mas nesse eu queria focar na urgência urgentíssima de fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, fora essa necropolítica. Por quê? Ainda temos abundância, ainda temos abundância. Só que eu quero, para explicar o que eu vou falar agora, eu vou retornar à década de 20 nos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos, na década de 20, estava experimentando um apogeu econômico muito grande. Tá? Muito grande. As pessoas estavam comprando, fazendo dívidas no banco, faziam dívidas para comprar ações e tudo mais. E de repente, tá? Era um mercado que não era o mercado, né, de capitais nos Estados Unidos, ele não era regulado de forma alguma. O presidente na época, o Hoover, e o seu antecessor eram totalmente contra, né, as regulamentações, diziam que a economia tinha que ser livre e tudo mais. O resultado disso tudo foi o seguinte: num determinado momento, tá, tudo isso começa a dar para trás, por vários motivos. Superprodução, tá? Isso é o que a gente sempre fala. Um outro problema: a Europa começa a entrar em crise novamente, não consegue quitar suas dívidas, e você vai ter uma série de acontecimentos, que vão se encavalando, tá? A bolsa começa a cair, ok? A bolsa caindo, tá? Os bancos começam a cobrar as dívidas, os corretores começam a cobrar o que emprestaram para os seus clientes, porque eles emprestavam dinheiro para os seus clientes comprarem ações, e os bancos cobraram os corretores, que cobraram os seus clientes, que por sua vez passaram a vender as ações, e aí o mercado simplesmente entrou em colapso. Tá? Entrou em colapso, pessoas perderam tudo que tinham ganho em suas vidas, não só pobres como ricos, todos, tá? Todos, vírgula, né? Você sempre tem aqueles que se salvam nesses momentos, mas nesse momento foi um momento muito crítico para a economia dos Estados Unidos. Tá? E o presidente Hoover, na época, priorizou o socorro aos bancos. Aos bancos. Alguma coisa parecida aqui que nós estamos vivendo agora, assim como em 2008, e até hoje nós temos uma população enorme nos Estados Unidos vivendo nas ruas, um quarto da população em pobreza absoluta, passando fome realmente, tá? Naquela época, isso se traduziu nesse crash total e as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. E se num primeiro momento você tinha uma superprodução, depois você não tem mais produção. Tá? Porque essa comida que está sobrando, por exemplo, né, como exemplo, voltando aí a questão lá de São Paulo, dessas toneladas e toneladas de alimentos que estão sendo jogados fora agora, tá? Esse produtor ele vai parar de produzir. Ele não tem como continuar produzindo. E aí sim nós vamos ter escassez. Aí sim nós vamos ter fome. Tá? Se o capital existente fosse usado para, se o capital existente for usado para amparar esse produtor, para que ele continue produzindo e se crie mecanismos para distribuir esse alimento, para que esse alimento chegue na mão de quem precisa, nós podemos ter abundância e manter a abundância. Agora, se continuar essa mesma política que está agora, nós vamos ter escassez. E aí sim, não é porque estamos em quarentena que vai haver fome. Não é porque estamos em quarentena que a economia vai entrar em colapso. A economia vai entrar em colapso por causa da opção que está sendo feita por esse governo, tá? De salvar bancos. Bancos. Banco não produz nada, não produz um pé de alface, não produz 1 litro de leite, não produz nada.
Não distribui nada, só acumula dinheiro. Ou muda-se agora tira-se Bolsonaro, tira-se Paulo Guedes, tira-se essa política, para se fazer uma política séria, um Estado sério, que vai amparar agora a nação, que vai sustentar a nação, que vai realmente fazer uma renda básica cidadã decente e que chegue à mão de todas as pessoas, para que as pessoas possam comprar seus alimentos e também ampare o produtor, a pequena empresa, a média empresa, para que continuem a produzir, ou realmente vamos ter um colapso econômico. Tá? E aí sim vamos ter fome, vamos ter uma série de coisas. Nada disso precisa acontecer. Mas para que isso não aconteça, é preciso imediatamente Bolsonaro fora, Paulo Guedes fora, necropolítica, fim dessa necropolítica. É preciso ter um governo que vá se preocupar com a nação, que se preocupe, priorize a nação. Ou nós fazemos isso agora, ou corremos realmente o risco de termos um colapso de verdade em alguns meses. Tá? Esse dinheiro precisa chegar na mão da população, esse dinheiro precisa chegar na mão do produtor, do pequeno produtor rural, da agricultura familiar, dos assentamentos, da pequena empresa, para que ela possa se manter, né? Mesmo que ela não esteja produzindo agora, nesse momento, não seja algo essencial, mas que ela possa ter condições de estar pagando seus funcionários, de estar mantendo suas estruturas, para no primeiro momento que puder retomar sua atividade, né? Ou nós vamos realmente entrar em colapso. Então você que está fazendo passeata agora, eu sei que não vai ter nenhum desses me ouvindo, mas eu espero que aconteça de alguém me ouvir, pare de apoiar Bolsonaro e apoie realmente uma economia para a vida. E a economia para a vida é fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, fora a necropolítica. Não é para o vice-presidente, até o Mourão, entrar ou nada disso. Eu não sei quem vai entrar, um pouco importa quem vai entrar, mas quem entrar tem que ter em mente que ou entra com uma política, como, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, de toda essa desgraça que aconteceu nos Estados Unidos, como é que ele sai dessa crise? Com o New Deal de Roosevelt. E dizem até que o Roosevelt veio aprender isso aqui no Brasil, né? Quando Getúlio Vargas investe ali em estrutura, etc. e tal, mas aí é uma outra questão, mas com o New Deal, onde o governo começa a investir maciçamente em obras de infraestrutura, gera empregos e gira a economia novamente. Tá? Mas isso foi bastante difícil, por quê? Porque antes disso, Hoover havia feito essa opção por salvar bancos, por priorizar bancos, virou piada nos Estados Unidos, tá? O sopão para os pobres era chamado sopão Hoover, enfim, toda aquela questão da miséria foi atribuída a Hoover, o presidente na época, que priorizou somente os bancos do sistema financeiro dos Estados Unidos e deixou a população ao Deus dará. Ele dizia que tinha que ter Estado mínimo, que o Estado não podia intervir, mas interviu ajudando os bancos. Ajudando os bancos, que é porque eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho só para explicar o que aconteceu. A população desesperada, certo? Foi aos bancos para sacar o seu dinheiro. Acontece que esse dinheiro não existe. Tá? O dinheiro que você tem no banco não existe. Nada disso existe. Tudo é dívida. Se todo mundo for agora nos bancos para sacar o que tem no banco, não tem como sacar. Esse dinheiro não existe. Dinheiro é uma questão de fé. É uma outra coisa que eu sempre falo e ainda vou fazer um vídeo específico para tratar disso. Tá? Mas por enquanto é importante que você entenda, para que não haja realmente um colapso, uma desgraça maior, daqui a alguns meses, Bolsonaro fora agora, Paulo Guedes fora agora, fim da necropolítica agora. Peço para você, espalhe esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis. Que essa mensagem chegue realmente ao maior número de pessoas possíveis, porque é urgente, não dá para esperar para amanhã. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Voltando, dá um like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Até logo, Deus os abençoe.